Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão, hein? Hoje é dia 24 de dezembro, né? Desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? Se você quiser um jogo de carta, né, sobre como é que pode começar o seu ano, né? Se tiver algum interesse, né, o link do meu Instagram tá aqui no comentário fixado, né? E também tá na descrição, né? Então, parando de enrolação, vamos lá, né? Continuando alongando o tema orixás na Umbanda, eu quero falar um pouco hoje, né? Tô falando na ordem, vamos falar sobre Ogum, né? Aqui, vestido a caráter, eu espero que isso aqui seja um azul e não roxo, né? Porque eu tenho uns probleminha de ver cor, né? Então, sendo assim, eu espero que isso aqui seja um azul, né? Vamos lá. Quem é Ogum na Umbanda, né? Ogum, basicamente, de uma maneira geral, ele é o orixá da batalha, né? Ele é o orixá da luta, ele é o orixá da guerra, né? Temos alusão a ele a Marte, né? Como também ao próprio Ares grego, né? Mas o conceito da luta advindo por Ogum, né? Não é uma guerra, um embate, vamos botar entre duas nações, uma briga entre duas pessoas. Não, são guerras pessoais, são guerras próprias. Sair de casa para procurar um trabalho, sair de casa para estudar, né? A batalha que a gente tem no dia a dia, isso, né? É muito envolvendo algum, né? É a garra, é a raça que a gente tem, né? Como também ele é orixá do ferro, né? Do ferro, do aço, do bronze, da prata, né? Tudo que é férreo é de Ogum, porque Ogum ele é o orixá do ferro, né? É o orixá do ferro, né? Independente da não sei, da riqueza desse ferro, ele é o orixá do ferro, né? Como das ferramentas, ele é o orixá da forja, tá entendendo? Ele é o orixá criador das ferramentas, né? Ele é muito identificado também como o orixá da agricultura, né? Junto com o orixá Oko, né? Que o orixá Oko é muito pouco conhecido, né? Ainda mais também, tanto na Umbanda quanto nos meios de Candomblé. Ele é mais visto, né, no meio de Ifá, né? Oko é mais, né, reconhecido em Ifá, né? Mas também Ogum ele também é bastante associado com o Oko, né, pelo fato da agricultura, do conceito da enxada, do conceito da vassoura assim, do ancinho, né, melhor dizendo, do ancinho, né, que é feito geralmente de ferro, né? Então, pelo fato de serem ferramentas que ajudam na colheita, ajudam na agricultura, ele também é visto como um dos, né, orixás que auxilia na agricultura, na fartura alimentícia, né? Já que também ele é irmão de Oxóssi, né? O próximo vídeo vai ser sobre Oxóssi, né? Compreendendo isso, ele também é o senhor das estradas, né? Compreendendo isso, a gente compreende que ele é o senhor dos caminhos abertos, né? Caminhos abertos não de uma maneira, né, como posso dizer, expansiva, de uma maneira específica e direta. Estrada, rua, que não tem interdições, né? Não tem nada interditado. Ele é o senhor de tudo que é aberto, né? Sendo assim, a gente compreende, já que Ogum é o senhor das estradas e Exu das encruzilhadas, cedo ou tarde uma estrada ou uma estrada vai desembocar numa encruzilhada. Sempre uma encruzilhada está junto com uma rua ou uma estrada. Sempre uma estrada vai se encontrar com uma encruzilhada. Entendendo isso, nós encontramos, né, esse conceito onde Exu e Ogum estão sempre juntos. E isso faz mais sentido compreendendo que Exu é o único orixá que caminha entre a gente, né? O orixá Exu é o único orixá que caminha entre a gente. E Ogum, né, é o mais próximo a gente depois de Exu, né? Sendo assim, a gente sempre compreende isso, já que Ogum é a própria estrada e Exu é a própria encruzilhada, os dois sempre, cedo ou tarde, se encontram, né? Sempre cedo ou tarde se encontram. Como também ele é o senhor, né, junto com Exu, ele é o senhor das aberturas, né? O senhor das dificuldades, aquele que, né, te ajuda a superar as dificuldades, né? As saudações, Patacori Ogum, onde nós temos, né, a aglutinação fonética, né, de Pataki Ori Ogum, onde seria algo como Salve Ogum, o cortador de cabeças, onde a gente tem o entendimento que
da maneira, né, dele ser aquele orixá guerreiro, orixá sanguinário, né, aquele orixá da guerra que sempre está empunhando uma espada, ele basicamente tem aquela, né, tendência, tem aquela necessidade, né, a dividir, a abrir, separar, né? Ou seja, nós entendemos que Ogum ele é o senhor da separação. Ele é aquele senhor que está dividindo o bom do mal, né? Vamos botar dessa maneira, não utilizando o conceito de bem e mal de uma maneira relativa. O conceito do imoral, né, e do moral, né, muito dentro da própria sociedade, né? Sendo assim, Ogum representa a lei, a ordem, né? Muita gente entende que Xangô seria a justiça, né? Xangô está executando, né, o que deve ser feito e Ogum está fazendo, né? Muito também chama a linha de Ogum de linha de demanda, porque Ogum é o orixá demandador, né? Sendo assim, né, Ogum ele é um dos orixás mais importantes dentro da Umbanda, né? É muito cultuado na Umbanda. Ele tem no meio umbandista ele tem um amor muito grande, né? Ele é cultuado bem forte dentro da Umbanda, né? Quando é que ele entrou na Umbanda, mais ou menos? Já que Xangô entrou lá na década de 30, né? Através do Caboclo Mirim. Xangô, né? Agora Ogum entrou quando na Umbanda, né? Ele entrou mais ou menos, né? Desde sempre, basicamente, né? Ao que eu me refiro, né? Foi no... como é que eu posso dizer? Foi no firmamento da Umbanda como uma religião própria e não uma prática, né? Vinda, né, a gente tem que compreender que por mais que Zélio tenha fundado diretamente a chamada Alabanda, né, e depois ele mudou de Alabanda para Umbanda, né, nós compreendemos que muito do que Zélio fez ajudou, né, a formar a Umbanda que a gente conhece hoje. Sendo assim, nós temos, né, através de Zélio, a própria entidade que trouxe o conceito da chamada Alabanda, que é o orixá Malê. Quando me referi que não existem orixás na Umbanda, mas sim a Umbanda congrega seus próprios orixás, é por isso. A Umbanda não entende, não acredita, né? Pelo menos quem está ligando ela, profetizando, que me refiro, basicamente não acredita que os orixás sejam deuses, né? Tem gente até que sim, porque muito advém do próprio candomblé, né? Então entende que orixás são sim deuses e que a Umbanda congrega ancestrais, né? Correto. Mas tem, desde dos antigos, tem muitos que não entendem os orixás como deuses, mas sim como peculiaridades, divisões do Criador. Muito Deus, muito se fala de Zambi, Olorum, Olodumare, né? Sendo assim, né, compreendendo isso, a época de Zélio, né, trouxe o nome, o chamado de orixá, aqueles espíritos extremamente elevados, aqueles espíritos extremamente de elevação gigantesca, né? Sendo assim, nós temos, né, o próprio orixá Malê, onde nós entendemos hoje como chamado Ogum Malê, ou Malei, né? Diferentemente da Quimbanda Malê, não vamos confundir as coisas, né? Pelo fato do nome ser semelhante, mas não são coisas estritamente distintas, né? Ogum Malê é o mesmo que o orixá Malê de Zélio? Sim e não. Que vamos lá. Basicamente, né, orixá na Umbanda é uma denominação de grau evolutivo, né? Compreendendo isso, Zélio passou a manifestar uma entidade que se manifesta como um árabe, né? Ele tinha a roupagem de um árabe, né? Em específico um muçulmano, né? Se você não sabe, um muçulmano ele é adepto a uma religião chamada Islã, né? O islamismo, onde o islamismo ele é uma religião monoteísta, né? Ou seja, uma religião que acredita em um único Deus, onde ela foi formada junto com o cristianismo, né? Ambos saíram de uma raiz própria que é o chamado judaísmo, né? Compreendendo isso, o islamismo, né, onde é muito acentuado nas regiões árabes, né, basicamente, né, entende, né, que Jesus, né, entendido como Issa, né, até onde eu pude ver, eu não compreendo se aquilo ali seria um L ou um I, né, mas seria algo como Ilsa ou Issa, né.
Também não vamos confundir com o Vodun Lissá, né? Vodun também é uma outra história, né? Sendo assim, Issa, né? Vamos botar dessa maneira, seria Jesus, né? Seria o Salvador, seria aquele cara que morreu na cruz, né? E temos, né, um próprio desenrolamento, né, que fica um pouco mais distinto do cristianismo em si, onde nós temos a existência dos djinns, né, onde a gente muito compreende, né, no próprio filme Aladdin, né, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, ele é um djinn, né, que é basicamente uma entidade, né, um ser espiritual da mitologia árabe, né, onde muito se está interligado, né, no Islã, né, no islamismo, onde a gente compreende, né, a gente, que eu me refiro, né, quem é adepto, compreende que existem djinns bons e djinns ruins, onde a gente chama de gênio. Para cá nós chamamos de gênios, né? Seriam, né, como se fossem demônios, né? Onde os demônios são nada mais nada menos que anjos, né, que acabaram se perdendo, né? Acabaram caindo nos pecados, né, e foram expulsos do céu, né? Em breve eu faço um vídeo sobre, né, mas aqui não é o momento para falar sobre isso, mas eu estou dando uma palhinha sobre, né, o islamismo, né? Eu, Henrique, eu não acredito em nenhum tipo de demônio, né? Ao mesmo tempo, né, nem a Umbanda acredita em demônios, né? Em breve eu falo sobre a existência desses demônios, né? Sendo assim, essa entidade que era manifestada, né? Ela trazia a roupagem de um muçulmano, né? Foi compreendido, né, por Zélio que ele era aquele cara demandador. Ele era, vamos botar de certa forma, o quimbandeiro, né? A partir do momento que ele era aquela entidade que descarregava, aquela entidade que fazia, que acontecia, que era ele que botava a mão nas coisas, era ele que, né, estava executando basicamente tudo, né, como se fosse um Exu de trabalho, né, não sendo o Exu de Zélio. O Exu de Zélio é um outro, né, que muita pouca gente sabe, né, muita pouca gente conhece, né, mas ainda bem que eu tive, né, estudos que conseguiram acessar essa entidade, que em breve eu falo dela. Compreendendo isso, né, nós temos, né, o Orixá Malê, né, onde, entendendo que ele tem a roupagem de um muçulmano, o próprio Zélio tentou, né, homenagear o Orixá Malê, onde deu nome para a religião que quem anunciou foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, chamando essa religião de Alá-Banda, né, onde é a banda de Alá, né, ou algo como também a gente pode traduzir como Deus está entre nós, a partir do momento que Deus no islamismo é chamado de Alá, né? Sendo assim, né, o início de Ogum na Umbanda muito se presencia com o Orixá Malê, porque esse Orixá, né, ele acabou sendo, né, não transformado, mas ele acabou se, né, vindo como Ogum Malê, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, ele é muito sincretizado com São Jorge, né, pelo fato do guerreiro, né? Na Bahia é sincretizado com São Sebastião. Creio eu muito que por conta, né, que São Sebastião tem, né, seria o padroeiro muito ligado aos militares, né, ao mesmo tempo, né, a imagem dele com flechas, né, que aqui a gente associa com Oxóssi. Lá por conta, né, do conceito do armamento, né, o conceito do Ogum ser o senhor, né, da forja e etc. Por isso, creio eu, que deve ser compreendido como Ogum, mas aqui a gente vê como São Jorge, né? Compreendendo isso, né, Ogum na Umbanda, né, também a quinta linha também é chamada de linha da lei, ou até mesmo, né, linha de demanda, né, que é compreendido que Ogum é o orixá, né, demandador, como eu mencionei anteriormente. Sendo assim, vamos aos falangeiros do orixá Ogum na Umbanda. Compreendendo que o falangeiro, né, são irradiações, né, são seres espirituais, né, que trazem o axé desse orixá, trazem a energia desse orixá, né, para dentro do terreiro. E também, né, essa energia é associada com o orixá chefe, vamos botar assim, e basicamente ele se divide dentro das linhas, né, de Umbanda,
onde começamos, né, com o chamado Ogum Matinata. Ogum Matinata é a linha entre Ogum e Oxalá, né? Ogum Matinata, ele é basicamente, né, o Ogum que trabalha nos campos, nos caminhos de Oxalá, literalmente nos caminhos, né? Onde tem estradas, onde tem, né, subidas de colinas de campos abertos, né? É ali onde Ogum Matinata está com a sua falange, né? Um dos falangeiros que vem na linha de Ogum Matinata é chamado Ogum Rompe-Nuvem, né? Como também, né, Ogum Bandeira, né? Onde Ogum Sete Bandeiras encontramos ele, né, muito na linha de Ogum Sete Espadas, né? Mas Ogum Bandeira, né, Sete Bandeiras no caso, ele também é encontrado junto com Oxalá, né? Outro Ogum também desse meio é o Ogum do Maitá, né? Sendo assim, Ogum Matinata, ele é basicamente um falangeiro que está na linha de Oxalá, mas que é basicamente um falangeiro de Ogum. Nós temos agora, né, na linha de Ogum com Iemanjá, nós temos Ogum Beira-Mar. Ogum Beira-Mar, ele basicamente, né, como o próprio nome já diz, ele está na beira do mar, naquela região ali, né? Na falange dele nós encontramos Ogum Sete Ondas, né, Ogum Sete Estrelas, né? Compreendendo isso, né, basicamente, né, ele está atuando ali diretamente, né, no caminho de Iemanjá, onde é entendido, né, que ele entrega as oferendas para Iemanjá, né, para Ogum Sete Ondas, e Sete Ondas diretamente vão entregar a Iemanjá, né? Ou seja, Ogum Beira-Mar, ele é o Ogum diretamente ligado, né, a direcionamento, né? É ele que está direcionando, como é o caso, né, das oferendas dadas a Iemanjá no mar, ele direciona até os Sete Ondas, onde os Sete Ondas entrega para Iemanjá, né? Se não está apto, ele não vai entregar. Bom, na terceira linha, nós encontramos o falangeiro chamado Ogum Iara. Basicamente, né, Ogum Iara seria, né, a falange, né, de Ogum ligada a Oxum, né, muito se ligando no sentimento. Ogum Iara, ele é um falangeiro que ele não é tão jovem, mas ele também não é tão velho, né? Basicamente, né, encontramos ele, né, nas subidas, nos caminhos que se interligam às cachoeiras em si, né? Um falangeiro da falange, né, de Ogum Iara, nós temos Ogum Beira-Rio, né? Nós temos também Ogum Menino, né? Ogum Menino e outros também, né? Na falange de Ogum com Xangô, nós temos Ogum Delê ou Dilei, né? Onde basicamente, né, seria um Ogum que atua nas pedreiras, né? Seria o Ogum da execução kármica, né? Como também nós encontramos nessa falange Ogum das pedreiras, né? Ogum dos raios, né? E etc, né? Muito também a gente encontra essa falange, né, bem confundida com Xangô. Muita gente acha que a falange de Ogum ligada a Xangô, quem está descendo é Xangô, muito pela postura forte, né, que tem Xangô, né, mas ao mesmo tempo tem a presença de Ogum ali, né. Sendo assim, na linha pura de Ogum, né, vamos botar de Ogum mais Ogum, nós temos Ogum Sete Espadas, né? O mais famoso falangeiro a qual eu compreendo, né? Porque parece que todo mundo carrega Ogum Sete Espadas, é incrível. Ninguém carrega um rompe-nuvem, ninguém carrega um rompe-mato. É só os Sete Espadas, mas enfim, né? Temos também os Sete Lanças, temos também Ogum Sete Escudos, né? Sete Bandeiras, né? E etc, né? Encontramos também, né, na linha de Ogum com Oxóssi, encontramos Ogum Rompe-Mato. Ogum Rompe-Mato é bem interessante porque os falangeiros que se cruzam com Oxóssi é bem interessante porque eles se manifestam como caboclos, mas eles têm alguma ligação com o orixá que ele está sendo o falangeiro. Ogum Rompe-Mato, por exemplo, basicamente ele é um caboclo, ele é a personificação de um caboclo brada, etc.
tem cocar, tem aquela pele mais parda, né? Só que ele carrega uma espada, ele carrega um escudo, né? Tá montado em um cavalo, deve ser muito pelo sincretismo de Ogum com São Jorge, né? Mas Ogum Rompimato, ele é um caboclo que simplesmente tem o conceito, né, do Ogum como o guerreiro, né? É bem interessante isso. E não é só Ogum, como Xangô também. Sempre quando encontramos um falangeiro de Xangô com Oxóssi, é um caboclo, né? É um caboclo, basicamente, né, que tem alguma coisa envolvendo pedra, né? Mas a personificação dele é um índio, né? Bem interessante isso. Na linha de Ogum com o Mulu, nós encontramos o chamado Ogum Megê. Diferente do Ogum Megê do Candomblé, né? Até a própria maneira de se pronunciar é diferente, né? Porque no Candomblé, até onde eu sei, se fala Ogum Mej ou Mexigi, né? Na Umbanda nós temos Ogum Megê, que é a união entre Ogum com o Mulu, muito também chamado de Ogum das Almas, né? A falange de Ogum Megê é até bem extensa, né? Até bem extensa, é uma das mais conhecidas, né? Bem interessante isso. Uma das falanges, né? Um dos falangeiros que vem na falange, na linha de Ogum Megê, é o tão polêmico Ogum Choroquê. Ogum Choroquê, o que ele é? Ele existe? Ogum Choroquê do Candomblé, Ogum Choroquê da Umbanda, Choroquê do Jeje. Ele é um Vodum? O que é? Existe Ogum Choroquê? Em breve eu vou falar sobre Ogum Choroquê. Ogum Choroquê ele é meio Exu, meio Ogum? Em breve eu falarei sobre esse falangeiro em específico, né? Que eu tenho muito apreço por ele, né? Em breve eu vou falar sobre ele. Sendo assim, essa é a falange de Ogum dentro, né, da Umbanda através das 7 linhas, né? Claramente, né, são falanges, não é o próprio orixá. Sendo falange, nós encontramos outras falanges que vêm dentro delas. É como se eles fossem os chefes dessas falanges, né? Sendo assim, né, basicamente, esses foram os seus falangeiros. O que Ogum come na Umbanda? A gente dá muito o paliteiro de Ogum para a Umbanda. Aliás, damos o paliteiro para Ogum na Umbanda, né? Onde é o inhame, principalmente, né, a gente dá o inhame cará, né? Onde botamos ali, né? Muito bota palito, né? Outros botam vários objetos pontiagudos ali, né? É bem interessante porque é entendido que Ogum é o guardião da porteira, né? Muita gente pode ir, né, no centro de Umbanda e ver ali na porta, né, um vaso ou até mesmo uma imagem, né, de Ogum. Mas é bem normal ver um vaso com ferro ali dentro, uma ferradura, é um parafuso, esse parafuso grande, né? É uma faca, é tesoura, são coisas assim, né, bem evidentes, né? E muita gente não sabe o porquê. É porque é entendido que Ogum é o guardião da porteira, né? É bem interessante porque também nós temos a tronqueira, né? Que também tem o mesmo conceito de guardar, né? De proteger, de ser um dos pilares daquele terreiro, né? Muito também para guardar, né, a porteira, né? Sendo assim, né, também de bebida para Ogum, muito, né, a gente dá a cerveja, né? A cerveja preta é muito dada para Xangô. Para Ogum é a cerveja normal, aquela amarelinha, né? No Candomblé, né, os orixás não bebem, mas como na Umbanda os orixás são entidades, são seres espirituais, né, não são orixás em si, eles bebem pelo trabalho com o éter, né? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre por que as entidades bebem. O que mais a gente dá para Ogum? Nós damos também para Ogum a feijoada. Quem nunca foi numa feijoada de Ogum? Se você não foi, né, espero que tu vá algum dia, porque é bom demais, né? Ogum é São Jorge? Não. Ogum é Ogum. São Jorge é São Jorge, né? Qual é a cor de Ogum? A cor de Ogum é azul, mas muita gente dá vermelho, muito por conta do sincretismo com São Jorge, né? Muito dá vermelho. Os mais antigos dão vermelho para Ogum, mas a cor de Ogum
azul, aquele azul bem escuro, aquele azul bem opaco. A gente pode chamar, né, de azul royal, né? É um azul que, né, por uma condição que eu tenho, eu vejo, né, até um pouco roxo, né? Mas é um negócio meu, é problema de ver cores, né? Mas aquele azul bem forte, né? Pontos de Ogum tem milhares. Acho que Ogum é o orixá que tem mais pontos na Umbanda, né? O que tem mais filhos também, pelo que eu percebo, né? Henrique, você é filho de quem? Bom, pode acontecer de haver mudanças na Umbanda e no Candomblé, pela Umbanda ser uma nação distinta. Mas na Umbanda eu manifesto Ogum Megê, né? Para ser específico, Ogum Megê da Porteira, né? Seria um Ogum ligado ao cemitério, né? Seria um Ogum ligado à linha de Omulu, né? A sétima linha, onde o trabalho dele não está dentro do cemitério, mas sim está na porta, né? Eu manifesto esse Ogum. Ele fala, o que ele faz? Vamos lá. Basicamente, quando eu manifesto essa entidade, né? Eu não gosto muito de falar que falangeiros são entidades, porque para mim são encantados, né? Também são seres espirituais que não tiveram vida terrena, mas sim eles foram formados, né, da energia desse orixá, né? E que a Umbanda, né, passou a ter acesso com o tempo, né? Tanto, né, que se formos pegar os falangeiros, né, quando a gente chama de orixá, né, na Umbanda, os antigos orixás da Umbanda e os atuais, a gente vê uma distinção tremenda, né? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre, né, explicando o porquê que isso aconteceu, né, o que houve nesse meio, né? Sendo assim, como é que ele se manifesta? O pouco que eu sei, diante ao que me dizem, ao que me contam, ao que me deixam saber, né? Porque o que acontece? Eu não lembro das minhas manifestações. Podemos congregar isso como uma incorporação inconsciente. Mas vamos lá. Não existe incorporação inconsciente, seja da época de Zélio, seja agora. Não existe. Porque o que acontece? Basicamente, quando nós manifestamos uma entidade, nós estamos junto com ela realizando um trabalho, né? Quando uma entidade pega 100% do nosso corpo, isso se chama possessão, né? Nossas entidades, nossos ancestrais, eles não estão fazendo uma possessão conosco. Eles estão fazendo uma imantação. Ou seja, eles estão como se estivessem assentando uma parte da energia deles em nós, onde nós incorporamos essa energia, né? Ou seja, incorporar é algo que vem de dentro para fora, né? Então essa energia deles atrai eles, onde isso é o contato deles com a gente, né? Quando se refere a uma incorporação inconsciente, falamos, né, de uma pessoa que não lembra de nada o que aconteceu. Por que isso acontece? Existem certas entidades que não gostam, não têm interesse, né, de deixar o médium, né, o cavalo, lembrando do que foi feito. Tem entidades que não gostam, né, que não tem interesse em deixar os médiuns sabendo. Então, o que acontece? Quando a pessoa manifesta, há o trabalho em conjunto. Você não apaga. Você não fica dormindo. Só que quando a entidade vai embora e você volta, é aí que você não lembra. Então, é associativo. Se eu não lembro o que aconteceu, eu estava dormindo. Se eu estava dormindo, eu não estava presente no momento. Então, a entidade estava 100% presente. Mas não. Você que é inconsciente, você está junto à sua entidade, mas você não lembra. É isso. Eu sei disso porque eu tenho picos de inconsciência e semiconsciência. Há coisas que ainda são lembradas, que as entidades permitam, né,
permitem que eu lembre e há outras que elas não permitem. Compreende? Foi assim que eu consegui compreender como é que funciona o lance da incorporação, né? A camarinha da Umbanda também, né? Que muita gente fala, não existe camarinha na Umbanda, não tem deitada na Umbanda. A deitada, né? A camarinha, né? No candomblé é chamado de roncó, fica em torno de 21 dias, né? Na Umbanda fica 7. É uma das ritualísticas mais importantes da Umbanda. A partir do momento, né, que quando você está deitando, você está, né, dando a sua cabeça para o seu orixá, né, e ao mesmo tempo, né, você está abrindo espaço para o falangeiro dele poder se manifestar de maneira mais proeminente, né? Sendo assim, sim, existe camarinha na Umbanda. O nome é camarinha, né? Não se fala deitada, não se fala roncó, é camarinha. Geralmente é feito depois do amaci. É desde a época de Zélio a camarinha. Quem trouxe a camarinha foi o próprio pai Antônio, né? O preto velho de Zélio. Sendo assim, né? Vamos a maneira que esse falangeiro de Ogum que eu manifesto vem. Basicamente, né? Ele não fala, né? Ele é um falangeiro que não fala, mas ele solta, né? Onomatopeias, né? Ele grita, né? Brada, que a gente fala na Umbanda, né? Ele emana barulhos, né? Mas ele não fala. Ele não fala. Ele se apresenta mais ou menos como um velho, um idoso, mas não chega a vir curvado, porque a gente tem entendimento de que se é velho tem que vir curvado, tem que vir dessas maneiras e tal, mas não. Ele vem de uma maneira um pouco mais rústica, mais assim, né? Mas ao mesmo tempo ele traz um aspecto mais guerreiro, mais aquele cara de guerra, né? Muito também que me relataram é que ele parece segurar uma lança, né? E muito essa lança, né? Ele dança com essa lança, onde ele faz como se fosse essa imitação de lança com a minha mão, onde já me disseram, já me afirmaram que ele fica assim, né? Muito ele fica assim, muito ele fica assim, né? Onde basicamente mal ele abre o olho, né? Bem difícil ele abrir o olho, ele mais dança, né? Como o falangeiro mesmo, dança, irradia o axé, né? De nosso pai Ogum, né? E basicamente não há comunicações, né? O senhor... vamos fazer uma consulta com o Ogum Megê do Henrique. Não acontece, porque ele não faz consulta, né? Ele não fala, ele não diz nada, né? Mas sim, ele só tá ali para, né, descarregar o terreiro, né? Ele tá ali para única e exclusivamente, né, irradiar o axé dele, né? Tanto que ele nem fica muito tempo, né? Ele não fica muito tempo em terra, né? Ele só faz o que ele tem que fazer e sobe, né? Como eu falo, vai embora, né? Compreendendo isso, por que é da porteira? De onde é que isso saiu? Dentro das regiões, né, dos orixás, né, onde muitos orixás estão dentro da região, né, que contempla outros. Por exemplo, assim, nós temos, né, os locais presentes no cemitério, né, onde muito é trabalhado na quimbanda, né, na umbanda nem tanto. Se é Ogum Megê, é Megê e pronto. No máximo Ogum Megê das almas, né, já que seria muito redundante, né, já que Ogum Megê, ele de qualquer maneira é chamado de Ogum das almas, né. Mesma coisa Xangô Agodô, né. Sendo assim, de onde é que saiu esse conceito do Ogum Megê da porteira, né? O que acontece? Eu já tive, né, contato diretamente com ele, não em outros médiuns, mas através não só de sonhos, mas como também de contatos que eu tive com ele de maneira direta, através de muito envolvendo o chamado desdobramento, muito envolvendo o chamado contato, né, que as entidades fazem conosco, né? E compreendendo isso, né, sempre, né, ele está presente na porta do cemitério. E houve uma indagação por minha parte,
nos momentos que eu voltava, eu nunca acreditava, né? De certa forma, até hoje eu não acredito, né, em certas coisas. Mas eu sempre questionei, ele está na porta. Ele está na porta. Por que ele está na porta? Então eu pedi uma vez, né, para um amigo meu, né, um parceiro meu, para perguntar para ele, né? Basicamente a maneira que ele me falou foi: Henrique, olha só, eu perguntei para ele, falei assim, meu velho, eu tenho uma coisa para perguntar pro senhor, né? E da maneira dele, né, ele parou, abraçou, né, esse meu amigo e foi perguntado: o senhor trabalha na porta do cemitério? E ele disse que houve uma resposta assim, ó: o senhor é algum MG da porteira? Aí na mesma hora que ele disse isso, ele deu o grito dele de confirmação, sim, né? Só que ele não disse o sim, né? Mas ele bradou, né, em um quesito de afirmação, né? Quando a gente tá vendo, né, alguma manifestação dessa e há, né, a confirmação, né, a gente compreende, né, da maneira até mesmo de exalar, né, o brado, né, que está confirmando uma dúvida ou uma questão, né? Então, sendo assim, ele é basicamente, né, um Ogum um falangeiro, né, que trabalha na falange de Ogum Megê, que está presente nas portas dos cemitérios, né? Sendo assim, né, basicamente, um pouco que eu sei dele é isso, né? Basicamente o que as pessoas me contam, né? Ele não demora muito para vir, né? Sempre quando começam a cantar para Ogum, eu já sinto a irradiação, né? Como ao mesmo tempo, quando cantam diretamente para Ogum Megê, né? Ele não demora muito para irradiar, mas sim, né? Ele irradia e logo vem, né? Bem interessante porque eu sempre sinto uma pressão aqui na minha nuca. Nuca não, mas aqui nessa região aqui, né? Eu sinto sempre como se alguma coisa tivesse, como é que posso dizer, pressionando isso aqui e ao mesmo tempo, tanto aqui quanto aqui. Tanto que geralmente, né, eu costumo ficar assim, porque eu fico muito inquieto, né? Aí simplesmente, né, ele pega, ele se manifesta e fica da maneira dele, né? Fica com um pano amarrado aqui assim, geralmente, né? E basicamente, né, tudo que eu sei dele é isso, né? Dentro da Umbanda, algum bebe a cerveja, né? Nunca chegou a acontecer do falangeiro que eu trabalho beber, até onde eu sei, né? Até onde me falaram, não sei se isso chegou a acontecer alguma vez, algum dia, né? Então eu não sei, particularmente eu não sei, né? Mas, né, quem sabe, né? As oferendas dadas geralmente para algum, né, como eu falei, é o paliteiro, né? A cerveja, né? Também, né, quando a gente vai no cemitério para dar para falange de algum MG, ou na pedreira para algum delay, né? Ou pros campos, como, né, para dar para alguma tinata, né? Na beira da praia para algum beira-mar, né? Cachoeiro, algum iara, mata, rompe-mato, né? É muito comum dar, como é que eu posso dizer, proteínas, né? É bem interessante porque, né, a Umbanda ela meio que evoluiu com o tempo, né? Em quesito de oferecer, né, certos tipos de coisa, né, que não pode, né, porque a Umbanda não trabalha com isso, trabalha com aquilo. Acabou tendo uma evolução, vamos botar dessa maneira, onde as proteínas passaram a ser incluídas ali, né? Não só as proteínas, como também o próprio atabaque, né? O adjá, que é aquele sino, né? Que geralmente ficam assim, batendo o sino, né? Aquele sino grande, né? Complexo, né? A maneira que ele é feita, né? Entre outros, né? Entre outros. Né? Compreendendo isso, né, é bem interessante ver como é que a Umbanda evoluiu, né? Dá as proteínas principalmente de carne vermelha, né? Porque algum, né,
aquele negócio da carne, né? É a carne ao sangue, né? Então a carne vermelha é muito dada para ele, né? Charuto, né? Eu ia falar cachimbo, mas não, é o charuto, né? Para esses oguns, né? Que tem intermediações na linha de Exu, como é o caso do próprio Ogum Megê, Ogum Choroquê, muita gente dá padê para eles, né? É errado dar? Depende muito da linhagem da qual você está tratando ele. Se você está tratando ele como um tipo de Exu, não é errado. Mas se está tratando ele como Ogum, não é bem interessante, porque isso é dado para Exu, né? Então, há de ter, né, aquele entendimento, né? Mais que Ogum, a gente deu paliteiro, a gente deu o bife, né? A gente deu muitas das vezes, né, o gin, né, a cerveja, né? Muita gente, né, passou a dar água, né, também. Compreendendo isso, né, não é muito ideal se você tá tratando esses Oguns como, né, Ogum, dar o padê, porque eles, né, dessa maneira não são tecnicamente, né, Exus, né. Eles podem ter uma ligação, né, já que a falange Ogum e Exu são muito próximos, né. Então, os intermediários de Ogum e os intermediários de Exu são, de certa forma, bem próximos, né. Por isso, muito a gente vê, né, certas umbandas que cuidam de, por exemplo, um Ogum Megê, né, cuidam de um Choroquê, né. Então, por isso, né, pela muita proximidade deles, né, então tem bastante, né, intermediários de Ogum que cruzam a linha de Exu, né, muito deles, né, presentes tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, né, e Candomblé também, né, quando o Candomblé se cultua, né, o chamado de catiço, né, o mais famoso deles, né, além do Ogum Megê, é o próprio Ogum Choroquê, Ogum Nagô também, né, Ogum Nagô é bem presente também, né. Sendo assim, né, hoje foi o vídeo ligado, né, ao nosso pai Ogum, né. Sendo assim, né, eu desejo para vocês de novo, né, um excelente Natal, né, um próspero ano novo. Se você quiser um jogo de carta, né, para você estar ciente, né, de como começar o ano, né, ou para saber, né, como é que o ano vai ser de uma maneira sua, né, não lendo 365 dias em um ano, mas sim dizer, né, o que você pode esperar, né, esse tipo de coisa assim, você pode correr atrás, né, das suas coisas, né. Compreendendo isso, né, como eu disse no começo do vídeo, o link do meu Instagram tá aqui no comentário fixado, né, e o próximo vídeo vai ser sobre Oxóssi. Então, sendo assim, obrigado, né, por ter visto o vídeo. Dá um gostei aí, né? Se quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe, né? Se você não acredita em nada que eu falei, é paciência, né? Cada um com seu cada um, né? Sendo assim, né? Show de bola. Ogum com outras cores. Só para fechar, Ogum com outras cores. As cores que o que trabalha comigo usa, o que o meu usa, é azul e preto. Azul por ser a cor de Ogum e preto pelo trabalho que ele faz, né, na frente, né, ali nas porteiras, né, naquele lugar ali, né, como eu falei, na porta, né, do cemitério, né. Mas outros que podem usar marrom, amarelo, depende muito da linhagem, depende muito de onde ele está. Branco pode usar? Pode, Ogum Matinata usa azul e branco. Muita gente também traz vermelho e branco, né, mas geralmente é azul e branco, né. Então não tem problema não. Azul e vermelho. Algum Choroquê usa azul, vermelho e preto, né. Depende muito. Não quer dizer que esteja errado não, né. Só procurar saber. Então, fui.